Oi, gente, eu sou o Gibran, eu sou mestrando na FGV e hoje eu vim tratar de um assunto que eu acho muito importante, um pouco polêmico, que em relação será que você realmente precisa entrar na USP para ter sucesso? E já vou adiantar a resposta, não, você não precisa. Com certeza, você que está se preparando para um vestibular, já ouviu alguém que se você entrar na USP seria um orgulho, que teria sucesso, já deve ter ouvido de algum amigo, da sua mãe, do seu pai, do seu primo, do seu cachorro, do seu gato, até o grilo que fica cantarolando de noite no seu ouvido sobre isso. Só que antes de mais nada, a gente tem que pensar que o processo para cada um de nós é único. Apesar de existirem fórmulas mais ou menos bem-sucedidas de cursinhos no Brasil para que você passe no seu vestibular dos sonhos, a verdade é que cada um se adapta do seu jeito. Cada um aprende de seu jeito. Por exemplo, eu tenho o meu próprio jeito de entender as coisas em virtude do meu raciocínio em rede, dos meus hiperfocos, forma de aprender, transtorno afetivo bipolar. Então eu nunca me dei bem com os cursinhos e nem me dei bem com o estilo tradicional de entradas de provas, que é o vestibular. Mas isso não significa que eu não tenha tido sucesso por si só. Hoje consegui ser aprovado com uma bolsa integral no mestrado na FGV Direito de São Paulo e eu consegui trilhar tudo isso da minha própria forma, do meu próprio caminho, do meu próprio jeito, sem ir no que as outras pessoas me falavam. Então toda faculdade tem seus problemas, assim como a USP. E esses problemas podem variar do desinteresse dos alunos, que vai ter em qualquer lugar alunos desinteressados, até professores que não dão aula e não aparecem basicamente o semestre todo, entendeu? Então, não adianta fantasiar sobre um modelo perfeito. O que realmente muda o trajeto de cada um, eu acho que é mais como você utiliza os instrumentos que está na faculdade, né? Então, os instrumentos podem ser seus, até instrumentos institucionais da própria faculdade. Então, os seus instrumentos podem ser computador, livro, celular, né? E a faculdade você pode fazer perguntas, né, sobre o que essa faculdade tem para te oferecer. Então, será que essa faculdade tem iniciação científica, né? Tem grupo de pesquisa? Tem grupos que te preparem para algum tipo de competição que você se interesse? Quais são os professores? Você consegue ter acesso aos professores para conversar com eles? Consegue acesso com os professores para discutir possibilidade de crescimento, como, por exemplo, escrever artigos, estágios, organizar eventos. Existe uma biblioteca boa, existem salas de estudo, tudo isso conta quando vamos falar de formação, né? E são aspectos muito relevantes para que você consiga progredir no seu próprio caminho. Nenhum deles é definidor de você como profissional. Você faz suas próprias conquistas, mas como você utiliza a instituição em que você está situado é elementar. Vou contar brevemente do meu trajeto aqui. Não que eu seja um exemplo de sucesso, mas eu me considero satisfeito, feliz e orgulhoso pelo que eu fiz até agora, né? Então, a verdade é que apesar de hoje eu conseguir estar no mestrado em Direito, minha opção originária foi fazer engenharia espacial. Eu acreditava de pé no chão que queria fazer engenharia no ITA. E após minha tia fazer essa sugestão, né, e eu descobri que é uma das provas mais difíceis do Brasil, bom, eu queria provar para mim mesmo e para os outros que acreditavam que eu era burro que eu ia conseguir. Mas a verdade é que eu não consegui. Eu estudei por 3 anos, nunca nem cheguei perto de passar, nunca consegui estudar tudo que era o conteúdo da prova. Existiram vários elementos que me atrapalhavam no meu psicológico na época, mas esse é assunto para outro vídeo. Quando eu vi meus amigos entrando nas faculdades, eu fiquei chateado, queria também estudar na faculdade, queria seguir minha vida. Naquele momento me deu um surto vendo um dorama, que é uma novela coreana basicamente. Vi um dorama de direito e decidi fazer um curso nas cegas. Fui na loucura, fiz o Enem, tirei uma péssima nota na época, consegui 50% de bolsa numa faculdade local que era a chamada de Exanc. Na Exanc eu comecei a estudar e achava legal as matérias, me dava bem com os livros de direito porque eram assuntos que eu achava que eram legais. E dei sorte, basicamente. Eu estudava bastante, mas a faculdade não me dava instrumentos como outras oportunidades, né? Os professores eram fechados a perguntas em sala de aula, não havia incentivo de pesquisa, competições. Eu via que eu estava usando todos os recursos ali que estavam presentes e não tinha mais oportunidade de eu crescer naquele lugar.
Então, eu decidi tentar a sorte e me transferir para outra instituição. Naquele momento eu tinha ido para a Unisantos, que era uma outra faculdade local, mas era uma faculdade com maior incentivo à pesquisa. E eu me transferi para essa faculdade com 80% de bolsa, depois eu consegui 100% com o processo seletivo na faculdade. E logo no primeiro dia de aula, comecei a pedir oportunidade de participar em congressos. Na primeira semana de aula, entrei em um grupo de pesquisa e anunciava uma competição internacional de direito espacial. Eu me candidatei sem nem pensar duas vezes. E assim eu forjei minha trajetória acadêmica, me aproveitando de tudo que eu via no caminho dentro da instituição. Quando eu entendi que eu queria fazer um mestrado, traçar um caminho com foco nisso, com artigos, capítulos de livros, iniciação científica, curso de extensão, tudo que eu pude fazer durante a graduação para essa finalidade eu fiz. E agora, como fruto de todo o meu esforço, consegui entrar em uma das melhores faculdades de Direito, com um dos melhores programas de pesquisa e recursos institucionais, que é a FGV. Então eu acredito que eu forjei meu próprio caminho na graduação e não precisei contar com entrar na melhor faculdade, mas sim, achei essa instituição que eu amei, o método de ensino, professores, recursos, e ali eu estou conquistando tudo com a minha própria forma. Então, de uma certa forma, eu me sinto bem sucedido comigo mesmo. E queria compartilhar que não precisam ficar agoniados com a faculdade que estão. Aproveitem o que podem, tirem o máximo de proveito, e todos podem fazer seu próprio caminho que todos achem mais adequado. Então, não fique com isso da sua cabeça de precisa entrar na USP, precisa entrar na melhor faculdade que existe, que não tem isso. Vocês podem forjar um caminho excelente para cada um de vocês com as suas próprias pernas.